Amém. Irmãos, a nossa irmã Thalita, e eu acredito que a Thalita está aí nos assistindo, ela faz uma pergunta para mim, ela diz, pastor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre casamento? É, é, um, é uma proposta de tema muito ampla, não é? Porque se a gente for falar de casamento, a gente tem que saber sobre que perspectiva. Porque são muitas as perspectivas pelas quais nós podemos observar esse instituto chamado casamento. E eu acredito que seja até difícil esgotar tudo que se pode falar de casamento, mesmo a partir da Bíblia. Mas eu quero ler dois textos aqui, Thalita, e tentar falar alguma coisinha. Mas eu gostaria que você fosse um pouco mais específica. Tá? Que você mande de novo para mim essa pergunta, dizendo, pastor, eu quero só falar sobre casamento a partir de tal coisa. Aí a gente vai poder trabalhar melhor, tá? Mas tem dois textos que eu quero ler com vocês. O primeiro está no Gênesis, diz assim, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi seu nome. Adão pôs nome a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava companheira que estivesse à sua altura. Então o Senhor Deus fez cair um sono muito pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou com carne o lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mãe, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. O outro texto que eu quero ler com você, por favor, está aqui em Efésios, por favor, capítulo 5, verso 22 em diante. Diz assim, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Thalita, falar de casamento é uma coisa complicada, né? Quando a gente não tem esse balizamento, que é essa especificidade do tema, não é? Dentro desse tema amplo, o que é que você quer que a gente fale? Mas eu vou começar dizendo o porquê do casamento, a partir do primeiro texto que nós lemos. O primeiro texto que nós lemos diz o seguinte, Deus não encontra em toda a criação até aquele momento, naquele momento específico, uma companheira para Adão. Adão está sozinho, tá? E ele diz, isso não é bom que o homem fique sozinho. Então vamos resolver essa situação. Da costela do homem, ele faz uma adjuntora, traz, entrega para ele a altura dele. O texto deixa isso muito claro, a altura dele, intelectualmente, como ele, em direitos e em desejos, exatamente como ele, tá? E aí ele se encanta e diz, enfim, né, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e diz aí, por essa causa deixará o homem pai e mãe, sairá da sua casa e vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? E o homem e a mulher, os dois estavam nus e não tinham vergonha. Por que que a gente se casa? Porque nós somos mamíferos. Porque nós somos sexuados. Porque nós precisamos nos multiplicar. Há uma teoria que diz que quando um organismo encontra um ambiente perfeito, esse organismo não precisa se multiplicar. Ele apenas cresce.
Mas quando o organismo encontra um ambiente adverso, quando ele encontra dificuldades, ele se multiplica. E a cada multiplicação, ele se torna melhor. A cada multiplicação, ele recebe as informações daquele que se multiplicou e ele traz as informações e aprimoramentos. Então, num ambiente perfeito, não há multiplicação, há preservação. Num ambiente adverso, há multiplicação. Nós sabemos que o homem foi colocado num ambiente adverso. Pouco depois, Deus tira o homem do jardim e ele vem para o mundo. Ele vai comer o pão com o suor do seu rosto. E ele vai experimentar então o se multiplicar. Ele vai passar todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura, toda a sua genética para uma geração mais nova e ele cai. Pela morte ele para e aquela geração, como numa corrida de bastão, pega o bastão e segue para frente, melhorada. Então, uma geração nova é sempre superior à que a antecedeu e a todos que o antecederam. Tá? Bom, então a primeira razão para homens e mulheres se ajuntarem no que nós conhecemos como casamento é para se multiplicar, é para ter filho. E é interessante que as primeiras formas de relacionamento preservavam a vida sexual dentro de um compromisso que nós conhecemos como casamento. Só se tinha vida sexual dentro do casamento. Era desonroso ter vida sexual fora do casamento. Era uma vergonha. Né? As famílias, quando tinham as filhas que engravidavam sem se casar, ou mandavam essa filha embora, ou mandavam passar férias na casa de um tio, e depois de um tempo essa moça voltava e de repente a família adotava uma criança que era criada como irmã adotiva e na verdade era filha, era neta. A gente sabe dessas histórias, está tudo registrado. Né? O ambiente da sexualidade era o ambiente do casamento, porque o casamento era o ambiente da multiplicação. Então a primeira razão que as pessoas tinham para se casar era ter filho. A segunda razão para se casar e permanecer casado é que durante a gravidez e depois da gravidez, por pelo menos 15 anos, a cria humana ela precisa de ser amparada por um pai e por uma mãe. Então o casamento existe, numa segunda razão, para dar suporte à cria. No primeiro, a gente casa para ter filho, e a segunda razão para o casamento é para dar à cria a condição de ter condição de sobreviver. Então, durante a gravidez, durante o parto, durante o resguardo, durante a infância, durante a puberdade, essa cria é assistida. Então o casamento tem essa função. A gente casa para ter filho e a gente casa para criar filhos. Mas depois que você cria os filhos, você fica velho. Você fica velha. E os filhos vão embora. Os filhos, como um poema que eu conheço, diz: os filhos são como as flechas que são atiradas para a vida. A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. A gente cria filho para ir embora. A gente cria filho para ter a sua própria vida. Você não pode segurar seu filho a vida toda. Em algum momento ele tem um desejo de ir embora. Não estou dizendo que todos os filhos têm que ir embora, não é isso. Pelo amor de Deus, pastor Ademir não está mandando você mandar seu filho embora, eu não estou falando isso. Estou dizendo da vocação natural que todo ser humano tem, a liberdade de viver a sua própria vida, é só isso. Fazer as suas escolhas. E quando os filhos vão, e mesmo que eles vão morar ali, no outro bairro, na mesma rua, na rua de baixo, no mesmo quintal, ali embaixo, em cima, não interessa. A gente envelhece. E a solidão é algo terrível. Então, a terceira razão para a gente se casar é para que a gente desenvolva um companheirismo
de sustentação afetiva, emocional, presencial. É de se importar com alguém. E aí entramos no segundo texto. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas. Ah, mas então o marido vai mandar na esposa? Não, diz aqui que o Cristo deu a sua vida pela igreja para preservá-la. Então o marido não é mandão, porque ele entende que o projeto de Deus no Gênesis é que os dois estejam à mesma altura. Mas que submissão é essa? Não é submissão, é organização. A palavra submissão ali é uma palavra que vem para relevar a organização de ideias. Vamos entender o contexto da carta? Quando Paulo escreve isso, a mulher não era um sujeito de direito. Hoje ela é. A mulher não falava na igreja, hoje ela pastoreia a igreja. A mulher não era um sujeito de desejo. Hoje a mulher põe o seu desejo para que o seu marido conheça. Então eu não posso pegar e dizer submissão é o marido mandar na mulher, é o marido bater na mulher, é o marido humilhar a mulher. Não. Mas é um modelo de organização onde há a capacidade de ouvir o outro. Porque existem homens que são péssimos administradores casados com mulheres que são ótimas administradoras. E aí, nós vamos deixar a administração nas mãos do que não sabe administrar? Claro que não. Então, casamento é, Thalita, para que a gente tenha filho, para que a gente crie filhos e para que a gente envelheça juntos em companheirismo, consideração, responsabilidade e amor. E qualquer outra coisa dentro de casamento que você deseje que eu fale, por favor, especifique. Eu vou ter muito prazer em estudar e tentar responder e te ajudar dentro da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ter abençoado a sua vida, Thalita, e a vida de todos que nos ouviram hoje nesse pequeno estudo. Em nome de Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.